Eu conheci a Umbanda através de uma promessa que uma entidade me fez de trazer o meu ex-marido de volta. E aí eu acabei me jogando de cabeça na religião, e eu já quero deixar bem claro que o que eu vou contar aqui é a minha experiência com a religião. Eu não estou aqui para apontar a religião de ninguém. Eu tô aqui para contar o que eu vivi e a minha experiência. E aí quando eu conheci a Umbanda, que eu entrei através da entidade, tudo mais, porque eu falei pra ela que eu queria meu marido de volta, e então ela pediu pra mim dar tudo aquilo que ela queria, que eu ia ter o que eu queria. Era como se fosse uma troca entre eu e aquela entidade. Sim. E aí a minha vida começou a girar em torno disso. E aí que entrou a prostituição na minha vida, porque eu já não tinha mais identidade. Eu andava com cílios enormes, eu andava com unha muito grandes, marquinha, lente no olho, lente verde no olho. Eu já tinha perdido totalmente a minha identidade como pessoa. Eu já não era Milena. Eu era uma pessoa que só se importava com o corpo, andava com umas roupas mais curtas que vocês podem imaginar, mostrando tudo. Vamos continuar assistindo esse testemunho, mas eu só quero pedir para vocês, deixe o seu like, compartilha esse vídeo, comenta aí nos comentários. Esse testemunho forte é da cantora Milena. Irmãos, você vai ficar impressionado que esta jovem vai nos contar através desse testemunho. Fica até o final e no final vamos estar reagindo. Bora lá. Porque na minha cabeça aquilo atraía as pessoas. Eu sempre queria me achar mais bonita, tinha que estar sempre a mais arrumada. E enfim, foi aí que entrou toda a minha vida com a prostituição. E conhecendo também a prostituição, conhecendo o álcool, as drogas, eu também conheci o crime. Foi aí onde eu comecei a me envolver com o crime, em relações ao set, né, e cartões. E aí eu comecei a me envolver com isso. Quando eu comecei a me envolver com isso, foi onde eu me joguei de cabeça. E eu não conseguia olhar pra minha mãe, porque eu via o Espírito Santo muito forte na vida da minha mãe. E o que tava em mim e o que tava nela não se batia, né? Porque a luz não se mistura com as trevas. E eu odiava minha mãe. Eu não conseguia conversar com a minha mãe, eu não conseguia conviver com ela, porque eu não gostava dela. Eu não gostava do brilho que ela tinha. E aí eu quero ressaltar também que, mesmo durante tudo isso, quando eu vim aqui pra dentro de casa com um guia no pescoço, quando eu tava aqui, muitas das vezes com guia, com roupa muito curta, a minha mãe, ela esperava eu sair, pegar a guia, levantava a guia e ela orava. Ela pedia pra Deus repreender todo o mal que me oprimia. E minhas roupas também, a minha mãe pegava as minhas roupas que eu usava pra me prostituir, que muitas das vezes eu ia pros lugares com aquelas roupas e ela consagrava, repreendendo a entidade que tava ali e repreendendo todo o mal. E eu quero falar também que nesse período da minha vida, quando eu tava nessa religião, eu não podia tirar a guia do pescoço, porque eu apanhava da entidade. Eu dormia e acordava toda roxa. Toda roxa mesmo. E eu passei por esse período da minha vida. Quando eu tava nessa situação, lá pra 2023, 2024, eu sou filha única, né? Então a gente tem aquilo, né, de ser um pouco mimada, e realmente eu sou um pouco. E Satanás, ele conseguiu manipular minha mente, me tirar aqui de dentro da casa da minha mãe, onde eu tinha tudo, onde eu passava bem, onde nunca me faltou o melhor, onde nunca me faltou roupa nova, onde nunca me faltou cabelo feito, e me colocou pra morar num barraco de madeira, na qual passava um córrego por baixo do barraco. E eu me prostituía pra muitas das vezes comer macarrão. Meu Deus. Irmãos. E eu lembro que uma vez não tinha gás dentro do barraco. E aí eu tive que pegar um monte de madeira pra mim poder fazer fogo. Você vê, né, irmãos, como que o inimigo ele é sujo. Como que ele age, né? Quando a pessoa tem tudo, mas ele gosta de o quê? De nos envergonhar. Ela tinha tudo na casa da sua mãe,
né? É que nem o filho pródigo. Ele tinha tudo, mas ele decide sair da casa da sua mãe. E o que o inimigo quer? Que nós coma bolotas de porcos. Ele quer nos ver envergonhados. Vamos assistir. E colocar água pra ferver pra comer só o macarrão, porque não tinha molho, não tinha alho, não tinha nada, era só o macarrão, só pra mim não ficar com fome. E mesmo assim, quando eu saía de dentro de casa, eu tava sempre nos melhores lugares, mas por conta do que os caras podiam me proporcionar. E quando eu chegava em casa, a minha casa era um barraco de madeira. E aí, em 2023, quando eu fiz 18 anos de idade, a minha mãe, ela me deu uma moto, tirou uma moto pra mim. Porque eu disse que eu ia melhorar, que eu ia mudar, que eu ia usar a moto pra trabalhar. E foi onde eu me envolvi mais ainda com o crime, porque eu comecei a usar a moto pra poder abastecer algumas lojas. Meu Deus. Pra poder usar meio que como se fosse um Uber, um meio de transporte para as lojas, né? E aí, lá pro dia 25 de outubro, eu sofri um acidente de moto, fora os outros que eu já tinha sofrido, mas nunca foi nada grave. E no dia 25 de outubro, eu sofri um acidente muito grave, na qual eu tive um traumatismo craniano. E quem sabe, quem conhece alguém que já teve um traumatismo craniano, você voltar desse trauma já é uma raridade. E ainda mais você voltar sem sequelas. E eu acordei com muito pouco tempo depois do acidente. Tive um sangramento no cérebro. E eu tô aqui. Eu sou um milagre, porque eu tive uma costela quebrada. Eu tive um trauma craniano e eu tô aqui, sem sequelas. Eu falo, eu ouço, eu não tenho nenhuma sequela de membros. Eu não tenho nada. E eu tô aqui. E Deus me permitiu, de novo, mais uma vez, mais uma oportunidade de vida. E a todo momento, Deus mostrou que Ele era Deus. Que se eu não viesse por amor, eu ia vir pela dor. E que Ele ia me apertar até eu retornar à casa dele, porque era ali que eu deveria estar. E como eu já tava tendo problemas com o cartão, com a justiça, em 2024, no começo de 2024, foi onde começou o meu problema todo com a justiça. Eu ainda tava morando nesse barraco, peguei, vim embora, falei pra minha amiga que eu ia sair de lá, e vim embora, e voltei pra casa da minha mãe. Foi onde eu comecei a ter problema com a polícia. E aí, em março, eu viajei pra casa da minha avó, porque saiu uma investigação e o meu nome tava nessa investigação. E eu fui pra Pernambuco, esperando a poeira baixar, e quando eu achei que a poeira tinha baixado, eu retornei. E quando eu retornei, em maio, no dia 17 de maio, foi a primeira vez que a polícia veio aqui até minha casa, na casa da minha mãe, por causa de uma denúncia de tráfico de drogas. E aí eu deixei a polícia entrar, revistaram, e a todo momento eu debochando, falando que quando eles tiveram a oportunidade de me pegar com algo, eles não me pegaram. E agora eles não iam achar nada aqui dentro de casa, da casa da minha mãe, porque eu reconhecia que minha mãe era cristã e que eu nunca, jamais iria colocar algo aqui dentro. E aí eu comecei com essa luta na justiça. A todo momento chegando cartas da defensoria, e-mails pra me comparecer, me apresentar, depor. E aí no dia 17 de maio aconteceu isso. No dia 23 de maio, novamente, vieram até minha casa por conta de uma denúncia de tráfico de drogas. Não acharam nada. Quando foi no dia 28 de maio, vieram 3 viaturas, feminina, eles bem armados. Vieram 3 viaturas até aqui a minha casa e ficou uma na entrada do sítio onde eu moro. E aí já vieram bem mais armados e agora a denúncia era por tráfico e porte ilegal de arma. E a todo momento eu falando que não tinha nada aqui. Oprimiram a minha mãe. Aconteceu muitas coisas. Entraram aqui dentro, revistaram tudo, quebraram algumas coisas aqui atrás de algo pra poder me levar. E eles avisaram, né, que só não iriam me levar porque nunca pegaram nada em flagrante, mas que sabia que eu mexia com coisa errada. E Deus nunca permitiu. Deus nunca permitiu porque a minha mãe sempre tava orando pela minha vida. E a minha mãe, ela fala que ela pedia pra Deus pra Deus dar coragem pra ela, pra me mandar embora de casa,
pra falar que não queria mais aqui dentro de casa, porque eu era uma vergonha pra minha mãe. E Deus falou assim pra minha mãe, assim, que ela dirigia um ministério. E que era tão fácil ela amar as pessoas, e como que ela não ia amar alguém que saiu do ventre dela? Então a minha mãe, né? ela sempre me apresentava em oração, pedia pra Deus sempre cuidar de mim, e sempre esperava o pior. Sempre esperava ou a ligação para poder reconhecer o corpo, ou a notícia de que eu tinha sido presa. E eu passei por esse processo com a viatura, ou eles vindo aqui na minha casa e nunca encontravam nada. E aí a poeira deu uma baixada, as coisas se acalmaram, as investigações continuaram me pedindo pra ir, né, até o DP. Eu nunca fui depor, nunca fui até a defensoria. Sempre falei que se eu fosse eu ia ficar, sempre tive medo. Enfim, quando foi em setembro de 2024, o meu pai, ele me colocou pra cursar enfermagem, porque ele queria que eu ocupasse a minha mente, porque eu ainda levava a vida de prostituição, saía com as pessoas, né, tudo mais. E aí, o meu pai, ele me decidiu colocar no curso de enfermagem. E eu falo que o meu pai, ele é o meu padrasto, né, eu chamo ele de pai. E ele foi essencial na minha vida. Talvez ele não saiba, porque eu nunca tenha dito isso pra ele, mas eu acho que ele vai ver esse vídeo. E eu quero que você saiba que você é o essencial na minha vida. Acima de Deus e acima da minha mãe, foi você que me salvou de muita coisa. Meu pai, ele me colocou pra cursar enfermagem, porque ele disse que ia ocupar mais a minha mente. E eu comecei a cursar enfermagem. E realmente ocupou a minha mente, porque lá eu conheci pessoas que pensavam diferente de mim, pessoas que me aconselhavam, mesmo que eu não gostava, porque eu nunca gostei de ouvir conselho. Ai, meu Deus. Eu nunca gostei de ouvir conselho, mas eu conheci pessoas que me aconselhavam muito. E ali, o meu pai, ele virou uma chave na minha cabeça, de que eu comecei a criar responsabilidade, coisa que eu nunca tive. Eu comecei a ver que a vida não era só aquilo que eu vivia, não era só prostituição, não era só as drogas, não era só bebida. E quando foi em dezembro de 2024, já tinha planejado que eu ia passar o Natal no baile, já tinha planejado que eu ia passar o Ano Novo na praia. E em dezembro, os meus processos, eles tinham sido todos anulados. Quando você puxava o meu histórico, era um monte de denúncia. E quando eu fui atrás pra poder saber, em questão da Defensoria Pública, dos casos que tinha acontecido no começo do ano, tinha sumido. Tinha totalmente desaparecido tudo. E aí eu não entendi, eu fiquei sem entender nada. Porque tinha todas as coisas da Defensoria Pública tinham sido anuladas e eu não entendi. E aí, quando foi em dezembro, no dia 21 de dezembro, a minha mãe, ela tava participando de uma campanha de 3 sábados. O título da campanha era Tirando o Coração de Pedra e Colocando o Coração de Carne. E aí a minha mãe, ela me colocou nessa campanha. E eu falo que às vezes a gente espera que Deus, ele trabalhe no movimento. Que a gente olha e fala que não tá acontecendo nada, mas desde setembro o Senhor já tava trabalhando no meu coração. E a minha mãe não sabia, mas o Senhor tava trabalhando no meu coração. Porque a droga, o álcool, a prostituição já não enchia meus olhos mais. O vazio que eu sentia, mesmo fazendo tudo aquilo que eu amava, que eu achava que era bom pra mim, já não tava me preenchendo mais. Já não era algo que enchia meus olhos. E aí, quando foi no dia 21 de dezembro, na segunda volta dessa campanha, eu pedi pra minha mãe pra ela me levar com ela pra igreja. E antes de eu sair daqui de casa pra poder ir pra igreja com ela, eu tirei o meu piercing domingo e eu falei assim: hoje eu volto pra Jesus. Hoje eu boto um basta em tudo que Satanás fez na minha vida. E eu tirei o piercing domingo, sem ela saber, e fui pra igreja. E quando eu cheguei lá, meu coração ardia, meu coração queimava. Era como se eu necessitasse daquilo, como se fosse uma coisa que eu precisava, eu necessitava, eu tava desesperada por aquilo. E aí eu não vi a hora de acabar aquele culto, mas não porque eu queria ir embora, porque eu queria aceitar Jesus logo. Eu não vi a hora do pastor fazer o apelo e eu ir correndo e voltar pra Jesus. E aí, quando foi no dia 21 de dezembro, o Senhor Jesus pôs um ponto final em tudo que Satanás tinha feito na minha vida. E pra honra e glória do Senhor Jesus, de uma ex-prostituta, uma ex-drogada,
uma ex-alcoólatra, uma ex-umbandista. Hoje, para a honra e glória do Senhor, desde dezembro, do dia 21 de dezembro de 2024, eu sirvo ao Senhor. Amém. Eu entreguei 100% a minha vida a Deus. Eu renunciei tudo que o mundo me oferecia e me ofereceu. O Senhor, ele passou uma borracha na minha história e escreveu tudo novo. Escreveu uma nova história, uma nova vida. Hoje eu louvo ao Senhor para a honra e glória dele. Eu sou cantora hoje em dia. Eu ministro a palavra do Senhor e tudo para a honra e para a glória dele. E esse foi mais um testemunho. E esse testemunho foi da cantora Milena. Eu estava mexendo nas redes sociais quando de repente eu me deparei com o vídeo desta jovem, né? Rapidamente já mandei mensagem para ela nos comentários mesmo do vídeo e ela entrou em contato comigo e eu pedindo a permissão para que eu pudesse postar o testemunho dela, né? Então ela me mandou o seu testemunho e eu fui assistir. Eu tinha visto somente um corte pequeno. E quando eu assisti esse corte, eu já vi que tinha algo bom aqui, né? Tinha algo de Deus aqui, algo sobrenatural que o Senhor fez sobre a vida desta jovem. Então, mandei mensagem para ela, entrei em contato com ela, ela foi, mandou o link, permitiu com que eu postasse o testemunho dela. E eu trouxe aqui para vocês assistir. Eu achei um testemunho muito forte, muito interessante, de uma jovem que já passou por muitas coisas e reconhece o que Deus fez na vida dela. Você vê que ela nasceu, cresceu ali na igreja, mas a gente... É o que acontece, né, irmãos? Quando nós só vamos para a igreja porque nossa mãe nos leva, só vamos para a igreja porque nos colocaram ali dentro, só ouvimos, mas não conhecemos o Deus, conhecemos os crentes, mas não conhecemos o Deus dos crentes. E por um fato triste, ela saiu da presença de Deus, mas a todo momento, tudo que ela contava, a gente pode, assim, com os nossos olhos da fé, enxergar que a todo momento era Deus dando livramento, era Deus guardando, era Deus dando mais uma oportunidade para ela. Você vê que ela conta no seu testemunho o período que ela ficou sem andar, precisava de ajuda até para comer. E isso não é a primeira pessoa que eu vejo passar por isso. Por quê? Por causa de obras malignas. Isso é muito real. Eu já vi isso pessoalmente acontecer com pessoas perto. Aconteceu o que aconteceu com esta jovem. Porque tem pessoas que acham que o mundo espiritual é brincadeira. Temos que ter a nossa visão aberta, irmãos. O mundo espiritual, ele é real. E esta jovem passou por muitas coisas, a qual o inimigo, o que ele queria? Envergonhar ela. O inimigo queria pegar esta jovem e aprofundar ela cada dia mais, prender ela em uma prisão espiritual, a qual ela nunca conseguiria mais sair. Mas você vê como que o nosso Deus, ele é misericordioso. Ele dá oportunidades. Você vê, ela sai da presença de Deus, começa a conhecer os vícios, começa a conhecer a prostituição. E nesse tempo ela só vai se afundando. É como se ela entrasse num buraco e começasse a descer, sem fim. Só que como o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele estende a sua mão e traz essa jovem de novo para cima. Então eu louvo a Deus por esse testemunho, louvo a Deus pela vida da Milena, né, que nos proporcionou conhecer um pouco do seu testemunho. E eu espero que quem esteja assistindo, pessoas que alcancem esse vídeo, veja o quanto o nosso Deus, ele é poderoso. E que para você ainda não é o fim, não acabou. Ainda tem jeito, ainda tem solução. Enquanto o Senhor está dando fôlego de vida, aproveite. Volte para o caminho do Senhor. Porque aí onde você está, o inimigo está somente te envergonhando. Como eu disse no vídeo, é que nem o filho pródigo. O filho pródigo saiu da casa do pai quando acabou todo o seu dinheiro onde ele estava. Trabalhando, cuidando de porcos. Dando de comida para porcos. Olhando para a comida do porco e querendo comer. Porque não tinha outra coisa para comer. Então o que o inimigo quer? Nos envergonhar. Nos afundar. Nos prender em prisões espirituais.
concorrentes. Só que eu creio, enquanto tiver alguém de oração, não perece, não morre. Enquanto estiver alguém de oração, enquanto você mãe, enquanto você pai, você avó, você que está assistindo, enquanto você continuar orando por essa pessoa, ela vai permanecer com vida e Deus vai continuar dando oportunidades para ela. Mas para você que está hoje desviado, entenda algo. Existe o tempo. Deus dá o tempo, Deus dá oportunidades, mas infelizmente chegará o dia que esse tempo vai acabar. Infelizmente. Para mim foi assim. Para mim eu tinha certeza que o meu tempo estava acabando. Todos os cultos que eu ia, Deus falava comigo, Deus falava: aceita Jesus, volta para a presença de Deus, você precisa aceitar rápido. Por quê, irmãos? Porque o inimigo está constantemente tentando tragar a nossa vida, nossa alma. Ele quer nos levar. E se nós não nos arrepender, se nós não ir para o caminho do Senhor, o único caminho que sobra é o caminho da perdição. É o caminho do inferno, infelizmente. Porque a palavra ela continua sendo a mesma. Se nós permanecer no caminho do Senhor, iremos para o céu. Mas se nós não ficar no caminho do Senhor, se nós ficar até em cima do muro, vamos ser levados para o lago de fogo. Lago de enxofre, de sofrimento, de ranger de dente. É lá, irmãos. Então que nós, que você, que eu, possamos permanecer na presença de Deus. E aquele que está fora, volte enquanto é tempo. Pois Jesus, ele te ama. Ele te ama. Pode ser que muitas pessoas digam que te ama, mas não é verdadeiro. Pode ser que muitas pessoas já te magoou, já te entristeceu até dentro da casa de Deus. Mas nada justifica. Você está dentro da casa do Senhor não pelos crentes, mas sim pelo Deus dos crentes. Amém? Vou finalizar aqui. Mas que Deus abençoe sua vida poderosamente. Deus abençoe a vida da Milene. Que ela continue sendo essa bênção, continue cantando e louvando ao nome santo do Senhor. Que eu creio que o testemunho dela ainda vai ser conhecido por muitas pessoas ainda e vai edificar muitas vidas. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica na paz e até o próximo vídeo.